abençoe a todos nesta manhã. Nós estamos felizes porque podemos estar reservando esse tempo para nos dedicarmos um pouquinho mais na aprendizagem dessa tão importante tarefa da igreja, que é a obra missionária, né? Quero desejar agradecer pela oportunidade cedida pelo pastor Gisel Melo, que é um dos diretores de missões aqui desta igreja. Nós estamos mesmo assim muito felizes por isso, né? A missão que nos foi dada nesta manhã, como bons missionários, devemos cumprir a missão, não é? Foi falar especificamente sobre a missão transcultural, né? Falar alguma coisa sobre transculturação, transcultural ou missão transcultural. Nós vamos ver essa questão. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram alguma coisa sobre isso. Tem a ideia de que é missão transcultural? Alguém sabe, tem alguma ideia? Transcultura, né? Fazer missão onde é outra cultura. Exatamente. Refere-se a alguma coisa como cultura, né? Cultura. Então, é algo que a gente vai viver como bons missionários. Nós devemos estar vivendo. Esse tema ele não é tão assim, a gente não encontra assim, vamos ler e tal, muitos versículos, né? Eu já percebi que é alguma coisa assim muito mais, poderia dizer mais teórica, né? Assim, na aprendizagem, né? Na aprendizagem. É claro que a gente vai aprender, será alguma coisa assim mais tido como mais informações, né? E eu vou usar um pouquinho também daquilo que eu pude perceber, né? Como já foi dito, eu estive durante os primeiros anos, eu estive me dedicando no trabalho no Uruguai no ano de 92. Nesse ano foi o ano que nós pudemos sentir o que é sair do seu país e iniciar-se ou assimilar uma outra cultura. Então é exatamente isso que a gente vai tentar falar para os irmãos, né? A gente não é tão simples como parece, não é tão simples, apesar de todo o preparo, se bem que naquela ocasião, por ser um país mais perto e apesar de ter muitas e muitas coisas diferentes, mas mesmo assim, principalmente naquela ocasião, muitos brasileiros saíam daqui para cruzar a fronteira, né, e se dedicando ao trabalho missionário aqui mais próximo do Brasil, né. Então, havia muitos irmãos que às vezes saíam, deixavam tudo e se dedicavam ao trabalho missionário, que era o trabalho missão transcultural. Depois do Uruguai, eu tive eu voltei para o Brasil depois de quase 3 anos. Inicialmente eu fui para o campo missionário solteiro, que é também uma das muitas ocasiões que a gente vê também alguns missionários que às vezes vão sozinhos. Temos também outros que vão acompanhados pela família. Tem as suas vantagens, porém tem também as suas desvantagens, né? A vantagem e a desvantagem. A vantagem começa pela praticidade. E quando é enviado solteiro, o solteiro ele tem maior possibilidade,
porque ele tem menos preocupações. Quando se é casado, ele vai ter que cuidar de muitos detalhes, não é? Principalmente envolve mais pessoas, em vez de ser uma família só, que é a família do missionário, vai ter também a família da esposa e vice-versa, né? Envolvidos, essa questão da saudade. Ontem mesmo eu fui buscar no aeroporto uma irmã de uma missionária nossa em Portugal, na vila de Inês Pereira de Sinfãs. E eu conversando e eles levaram a mãe da missionária, agora foi a mãe e as duas irmãs da missionária, foram vê-la lá no campo. E ela, quando ela voltou, ela disse, olha, eu não quero nem conversar, porque tadinha da minha filhinha, ficou lá sozinha. E a despedida realmente foi um problema. Tanto é, quando a gente sai daqui, e nesse caso, essa moça ela deve estar mais ou menos aí 1 ano e meio, é o período que eu voltei do Brasil, né? Para o Brasil, de Amarante. Então, aí aproximadamente 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, ela foi visitada pelos parentes. E hoje está mais fácil essa situação, né? Mas o que eu quero dizer é que nessa questão de sair, que missão transcultural, ela envolve esses aspectos, porque além do missionário estar envolvido lá no campo com o aspecto da cultura daquele país, de costume, de muitas coisas, ele vai sofrer também, pelo menos alguns dos primeiros meses, ele vai sofrer dificuldades, vai sofrer muitas dificuldades com respeito a novos costumes, né? A novos costumes. Se ele for sozinho, é maior, porque ele vai procurar um apoio em alguém, como foi meu caso. Eu fui muito abençoado porque eu tive famílias que ali estavam, que tinham prazer de me ajudar, né? Quando você encontra, e normalmente é assim, sempre Deus abre uma porta, fazendo com que o missionário se sinta em casa, na verdade, ou não seria bem a palavra em casa, mas se sinta à vontade. Mais acolhido, bem recebido. Mas também tem o caso também de, às vezes, de você rejeitar alguns costumes. E isso é imprescindível. O missionário, ele não pode de maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma, querer impor a sua cultura, a sua maneira, da sua igreja. E exatamente é isso que não sei se foi o que aconteceu conosco, mas na verdade também tem a cultura, não é só o problema da cultura na igreja, tem também a cultura do país, que assimila coisas que vêm de fora, como vestimentas, né? E eu estive olhando um filme, um DVDzinho da campanha que está sendo feita para CGADB. É um DVDzinho assim, se chama CGADB para Todos. Inclusive deve ter na internet também esse informativo. Mas o que eu quero destacar é que nesse DVD eu pude observar, quando o pessoal lá de Belém fizeram uma retrospectiva, não é essa palavra não, fizeram uma encenação, exatamente, da chegada dos missionários suecos. E são os dois mesmos? Quem são? Gunnar Wingren e Daniel Berg. Quando chegaram em 1910, né? E até tem um hino, né?
1910, o Brasil chegou trazendo sua doutrina e também amor, e aí vai embora, né? Então fizeram a encenação e eu pude observar nesse vídeo aí, que deve ter aí uns 20, 25 minutos, quando eles fizeram, aí eu pude observar a vestimenta da época. E não era só com respeito à igreja, porque as mulheres se vestiam tal e qual o costume trazido, por exemplo, da Europa, que tinha bastante influência. Até porque, como o Brasil foi colonizado por Portugal, não é? Então trouxe muitos aspectos, inclusive de vestimentas, vamos dizer, a alta sociedade, não é? E então a maneira deles se vestir, o convívio entre eles e muitas coisas, inclusive na questão da religião, então eram coisas trazidas da Europa. Em 1910, então, quando você tiver oportunidade, eu não tenho aqui, mas a gente pode olhar o aspecto, e muitas coisas não foi criada aqui no Brasil, tenho certeza que não foi dita aqui no Brasil, muita coisa foi copiada. E essa questão de transcultural também, ela agora está muito mais divulgada e, por assim dizer, alguns países antigamente nem Coca-Cola havia. Não havia Coca-Cola, não havia a chamada rede McDonald's, não é? Em muitos lugares não havia isso. E lá já existe em alguns lugares, então já se abriu quebrou-se um pouco da cultura para abrir com intenções mais econômicas, não é verdade? Mas existe isso, então quer dizer, uma coisa que é boa aqui vai levar-se para lá e as pessoas se assimilam. Isso normalmente agora com a chamada globalização. Então, essa questão de transcultural, ela também tem a ver com a questão da globalização. Muito bem. Dito isso, nós vamos agora deter um pouquinho mais nessa questão, bem mais detalhada, né? Vou tentar fazer aqui alguma coisa. Eu estava tentando ver um versículo, eu não quero pegar aqueles versículos mais básicos que a gente já sabe, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, essa aí todo mundo já sabe. Nós não estamos falando exatamente da questão de ir, né? Nós estamos falando agora na questão de quando você estiver lá. Se foi isso que eu entendi, que o pastor Gesiel passou. É isso mesmo, pastor? Exatamente. Falar, não é a questão do ir, da tarefa missionária de ir, todo mundo já sabe, que é uma tarefa inacabada, que é uma tarefa que a gente sabe que a igreja tem que cumprir. Agora, como? Né? Como é uma outra questão, né? E é preciso material humano, é preciso o instrumento e é preciso também o preparo. Eu, procurando alguma coisa, eu vi em capítulo 27, para vocês entenderem, de Atos dos Apóstolos. Se eu quiser, eu tenho ali. Capítulo, não, eu disse 27, mas é o capítulo 16, é isso mesmo, capítulo 16. O apóstolo Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária, né? E ele agora também está separado dos seus companheiros originais. Quando foi a separação entre Paulo e Barnabé, os dois começaram, mas por um momento ali de percalço, eu não vou dizer sentimento, mas a Bíblia fala que eles, eu tenho que dizer que foi um momento de desavença, né, entre eles vieram a separar-se.
consigo a Marcos, navegou para Chipre. Eu estou lendo o capítulo 15, Na verdade, foi versículo 39, desistiu, né? Por isso que houve essa contenda, né? Foi. Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Na verdade, a questão já estava formada desde lá atrás, né? Quando ele abandonou, e agora, quando surge, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Olha aí. Veja que a questão aqui, quando fala de segunda viagem missionária, não se vê o missionário plantado. Não está lá o missionário plantado, mas está lá o missionário correndo, percorrendo cidades, percorrendo lugares, deixando as pessoas bem esclarecidas acerca do Evangelho. E agora também, não apenas lançou a semente, mas agora também tem que cuidar daquela planta, né, que certamente vai crescer e vai dar um fruto. E aqui está dizendo que ele passou para visitar, para ver para ver como passam, Isso aqui daria uma outra matéria, né, com respeito do cuidado dos frutos, né, ou o cuidado das pessoas que aceitam o Evangelho nas suas vidas. E Paulo então vai de lugar em lugar para ver como é que passa. Pois muito bem, no capítulo 16, Paulo escolheu Silas, Barnabé escolheu a Marcos. E no capítulo 16, quando ele tem aquela visão, a visão em Troade, depois ele vai para Filipos e Lídia é convertida. E aqui é que eu quero ver, aqui é que eu quero que vocês, nós vamos deter um pouquinho com respeito a essa questão da transculturação, da questão de costumes e de cultura. Tem um versículo mesmo chave aqui, que eu quero mostrar para os irmãos. Então, tendo navegado, vamos acompanhar o versículo 11, 16, capítulo 11. Tendo navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Veja que o meio de transporte aqui também era o quê? Pé. Hã? O pé. Aqui? É o barco. Aqui parece que era navio, né? Eles estavam ainda tendo navegado de Troade. São detalhes que vocês precisam entender. Até o meio de transporte que era usado pelo missionário, né? O meio de transporte. E essa é uma questão muito importante também do suporte, né, na vida do missionário. Então muitos missionários às vezes têm dificuldades. Em alguns lugares até o transporte é barato, alguns lugares até é bicicleta. Quando eu cheguei no Uruguai, o meu primeiro transporte, né, foi uma bicicleta. Ganhei lá uma bicicleta emprestada de um irmão, uma bicicleta grandona e tal. Mas só que era um problema porque a região era tão complicada, muito morro. Igual né? São Sebastião. Hein? Igual São Sebastião. Não dá, né? Cheio de subida. Tem cheio de subida. Alguns lugares eram planos, tudo bem. E teve um dia lá que eu estava tão cansado, tive que fazer uma determinada visita para uma pessoa, assim, alguns quilômetros, saía da cidade, entrava em uma estrada nacional e fui de bicicleta. Não tinha, o ônibus era um era de manhã e outro à tarde, era uma coisa assim, ou era só uma vez que passava ali o ônibus, né? Pois muito bem, quando eu voltei, você pode imaginar que eu gastei ali pelo menos um meio-dia só para ir, para voltar, e
andei por aqui, essa saidinha aqui, e a gente sai aqui pelo sul, né? E vai dar de encontro com aquela BR ali de Unai, não é isso aqui? Isso. A gente sai. Então, a distância mais ou menos essa aí, agora de bicicleta. E para complicar, parece que tinha outra pessoa. Tinha uma irmã e tinha um outro rapaz. E a gente foi, mas eu vou te contar uma experiência, o calor, o sol. Então, o meio de transporte ajudou bastante. Aquilo ali fez com que eu comecei a olhar, e o povo lá, o meio de transporte do pessoal lá, não era bicicleta. Muitos tinham bicicleta, mas a maioria do pessoal tinha aquelas motos, aqui no Brasil a gente chamava garelinha, aquelas garele, né? Aquelas cinquentinha garele, e eles tinham lá, e tinham também aquelas motos japonesa, que é uma Honda, já assim mais, né? O missionário divino, encontrei com ele esses dias, fui lá em Jaraguá, né? Estive lá com ele lá em Jaraguá, e eu lembrei que ele também tinha uma motozinha bem eficiente. Então, o transporte é algo importante na vida do missionário. Então, a gente tem que usar todos os meios disponíveis, né, para conforto, não é? Então, aqui no caso do apóstolo era trude. Ainda bem que Deus me abençoou, eu consegui lá, eu tinha aqui um Fiat 147, inclusive esse Fiat, tem até um moço aqui da igreja aqui, hoje é pastor, Enival, né? Está no ABC, muito bem. Então o Enival é que me comprou esse Fiat, e depois mandaram o dinheiro para mim, lá no Uruguai eu pude comprar uma moto, foi o meu primeiro o veículo, né? O primeiro foi a bicicleta, mas aí foi que eu comecei a culturar. Motorizado foi essa, né? A culturar. Então, culturação, porque todo mundo, inclusive todo mundo era meio de transporte moto. Meio de transporte moto. Porque carro era de 100, você tirava uma pessoa que tivesse carro. E era algo muito assim, raro. E os carros que haviam tipo assim, naquela ocasião, havia poucos veículos novos, até porque eles traziam de fora, né? E inclusive as motos eram trazidas de fora. Então o meio de transporte aqui, no caso, era o navio, né? E o restante era feito lá, né? E lá se diz o seguinte: dá-lhe pata. Viu? Nós vamos de quê? Vamos de pata. Pata mesmo é pé, viu? Você precisa acostumar-se. Então, transculturação também existe alguns costumes no idioma que são complexos para nós, né? São meio diferentes para nós. Veja que a gente fala que Senhor abençoa o povo, né? E eu me lembro muito bem que eu estava orando, tinha os nossos períodos de oração lá na igreja, e tinha um casal que me ajudava muito, muito mesmo. Gostava de orar, mas eles gostavam, e a oração deles era praticamente aquela oração assim que você já sabia o que ia acontecer, de manhã, de tarde. Não era questão deles repetir, não. Eu gostava até pela maneira e até pela motivação deles, né? E gostavam de orar. E eu me lembro que esse irmão, ele tinha uma maneira muito, muito assim prática de orar pelas pessoas. Senhor, 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 bendice, Senhor, este pueblo suyo. Bendice este pueblo suyo. Então, recém-chegado, né? Recém-chegado no Uruguai, e não entender, né? Isso aí eu comecei, e é uma coisa que tem coisas que chocam você. Eu vou chegar lá e vou dizer. Então, nesse caso aí, são coisas que, transculturação com respeito até ao idioma. Mas vamos para frente. Eu vou chegar no versículo, capítulo 16, para vocês entenderem.
evangelho de libertação. Mas isso aí não vai entrar fácil na cabeça das pessoas. O que eles disseram aí? Como sendo judeus, perturbam a nossa cidade. O que mais? E nos expõem a costumes que nos não é lícito receber nem praticar. Olha aí, isso aí porque somos romanos. Isso aí é o quê? Porque nós somos romanos. Então estava indo contra a cultura deles. Contra a cultura deles. Mas aí o Paulo e Silas estavam o quê? Estavam levando o evangelho de libertação, o evangelho de transformação. E o evangelho vai trazer o quê? Prejuízo. Qual foi o prejuízo que foi dado? O primeiro choque. O costume, né? O costume. Mas o primeiro choque foi o quê? Naquela moça que é liberta, que para eles era algo natural, mas para Paulo era um espírito de adivinhação, né? Quando ela repetia por muitos dias, né? E Paulo já indignado. Interessante é que às vezes você precisa sofrer certas dificuldades, mas tem um momento exato de você agir no campo missionário. Tem um momento exato de você agir. E nem sempre as coisas vão sair como o crente queria. Conversão de muita gente, né? No caso aqui veio o quê? Veio um levante por causa do evangelho. Simplesmente por quê? Por causa da mensagem que ele estava pregando, que causou, em primeiro lugar, trouxe um benefício para a pessoa, porque aquela moça ela foi liberta, né? Ela foi totalmente liberta. Mas quem não gostou foi o quê? Quem é que não gostou? Na verdade, mas o que é que estava... Mas nesse caso, então, aquelas pessoas que estavam, né, adivinhando, davam muito lucro aos seus senhores. Eu não sei como é que era aquilo ali, eu não posso imaginar como era feita essa questão aí dela. Mas talvez se fosse uma escrava que desse, nem alguém talvez desse lá alguma coisa para ela e em troca Para subjugava, consultar né? o vidente não tinha que levar um presente? É. Antigamente, você lembra quando Saul ele foi caçar jumentas? Sim. Aí ele consultou o moço dele se tinha algum presente para levar para consultar o vidente, o sacerdote, lá o homem de Deus lá. Então, com certeza, para consultar ela, para ela adivinhar alguma coisa, eles tinham que presentear alguma coisa. Então aí causou o quê? Um problema advindo de uma mensagem que foi pregada para libertação, mas que trouxe o quê? Um grande problema para o missionário. E isso causa também. Quando a gente leva o evangelho, eu era tido lá, não assim diretamente, mas ouvia de vez em quando, algumas irmãs me traziam, principalmente quando a igreja foi implantada na cidade de Amarante, foi através de uma tenda. Eles fizeram uma tenda, alguns irmãos foram lá e começaram a distribuir folhetos na feira, né? E o povo veio, né? Porque estava sedento, diz que a tenda encheu, e aquilo ali começou a haver uma nova, incomodou inclusive as autoridades religiosas da cidade. Foi uma situação complicada, houve polícia, não se alugava salão, essa história que eu sei, não se alugava mesmo salão. Inclusive um dos nossos missionários para alugar um salão lá em Amarante foi o Osés, que hoje está servindo ao Senhor lá em Natal. O pastor Oséias também é chamado Oséias de Paula, né? Não é o cantor, é o missionário Oséias de Paula. E ele, para alugar um salão...
Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Sobre o vale de ossos secos parei, o Espírito soprou em mim e me ungiu, e uma grande multidão estava ali. E apesar da morte eu vi ressurreição. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou. Uma salinha. E o povo, com o tempo, foi habituando-se. Quando eu cheguei lá, já tinha facilidade, eu já arrumei um salão maior, bem mais amplo, né? Mas as coisas melhoraram, mas no início não era assim. E o próprio homem que alugou, eu soube depois, na primeira igreja que nós tivemos lá em Amarante, que os missionários foram, que era da missão Antioquia, quando eles implantaram o trabalho lá em Amarante, então houve essa questão também de levante. Então até o proprietário também sofreu perseguição. Só que ele bateu o pé e disse: eu faço aquilo do que é meu, eu faço aquilo que eu quero e ninguém tem nada com isso. Bateu o pé e aí alugou para os missionários o local, o salãozinho. E foi uma dificuldade, porque disse que a rua, aquilo ali ficou de carros, de gente que vinha de táxi, não sei o quê. Um maior problema naquela época, porque as pessoas estavam, a maioria daquelas famílias estavam possessas.
diz que os missionários expulsavam demônios de dia, de noite, arrumavam e aquele negócio, toda aquela viração. Eles começaram, depois da tenda, foram para um apartamento, mas o apartamento começou a ficar, e aí logo, como era um apartamento recém-construído e quase não tinha moradores, mas aí a coisa começou a ficar, cresceu de um jeito que aí já ninguém falou, não, temos que alugar aqui um salão. Mas existe nessa questão as pessoas, porque elas estão na sua própria cultura, então para elas acham que adivinhação, espírito maligno, essas coisas todas são coisas comuns. São coisas comuns, mas não é. A gente sabe que não é. Mas para nós, mas aí não adianta a gente querer impor isso, porque vai haver o choque, vai haver o confronto, vai haver essas questões. Levante, por exemplo, de maridos mesmo, chegar e querer bater nos missionários. Né? Eu, graças a Deus me guardou. Né? Foi. Não apanhou de uma vez. Foi não. Nunca, nem nada. Eu já tinha cara de polícia, né? Cara de mal, assim, o pessoal já olhava pra mim e falei, não, não vou mexer com esse homem, não. Acho que era o Senhor mesmo que estava do meu lado, mas eu nunca tive assim. Até passava na rua, assim, alguém olhava assim já e fazia a volta, né? Mas, queridos, na verdade, então, existe o confronto nessa. O que eu estou falando aqui é que essa questão transcultural, ou seja, você querer levar o evangelho para outras pessoas pode ser entendido como uma interferência na cultura do povo, na maneira deles viverem. E na verdade vai mudar muita coisa. Mas só que existe um segredo que a gente já vai aprender. Também, né, pastor? Oi? Ou como seita também seria considerado. Exato, como seita. E era chamado lá a seita dos brasileiros. A seita dos brasileiros. Estes brasileiros tal. Perturbando. Apesar de que os brasileiros, eles são bem quistos, aonde vão. É verdade. Então, quando a gente tem algumas maneiras, algumas táticas e tal, alguns grupos fazem isso e leva até coreografia de samba. Inclusive, um pessoal da Jocum esteve lá comigo lá e fizeram lá um negócio da Bahia, botaram um negócio, umas camisetas tipo Brasil, e as meninas também na frente lá, fazendo aquela coisa para chamar a atenção. Pronto, né? São táticas, levando. O que eles estão fazendo? Porque aí é uma maneira prática. O quê? A cultura do Brasil, através da música, para chamar a atenção, mas como apenas um propósito, com um gancho. Então, uma pessoa muito espiritual aqui no Brasil vai chegar e vai dizer, pra que isso? Isso não sei de quê. Isso aí, tal. E eu confesso, né? Tá gravando aí o negócio? Eu confesso, né? Que muitas vezes não entendia isso. A gente não entende. Mas às vezes são propósitos que a gente vê na maneira principalmente esse pessoal da Jocum, teatro. Então, são coisas para tentar estabelecer uma comunicação do Evangelho. E às vezes a gente usa nossa cultura, tipo música, tipo dança, tipo tal coisa boa, coisa que a gente olha, claro que o mundo lá usa, mas a gente pode fazer um uso adequado, fazer uma adaptação e fazer aquele uso ali dentro daquele contexto. Então eu vi, pelo menos eu só citei na cidade de Inês Pereira, onde eu estive há alguns anos, não morando, mas eu atendi o trabalho lá, morava na cidade em princípio, de Felgueiras, depois mudei para Amarante, mas ainda continuei assim, dando assistência naquele trabalho nesse período. E lá naquela aldeia nós fizemos isso, né? E esse pessoal, então, tinha um grupo de 5 a 6 pessoas, com música tipo, aquelas músicas baianas, tal, o camarada dançando, tal, fomos para feira, tal, e aquilo ali foi uma maneira de quebrar, e daqui a pouco o povo, tal, e a gente foi, evangelho, fomos falando, então, uma maneira de semear a palavra de Deus. Então, isso não, queridos, isso não acontece, transformação de vidas, uma igreja não se nasce de um dia para o outro. E não adianta eu querer chegar lá e começar a falar, eu vou ensinar a doutrina. Eu vou ensinar a doutrina.
Aqui no Brasil é uma maravilha, tal, o povo de um lado para o outro, tal, se converte, daqui a pouco já colocou o paletó, era assim no nosso tempo. Eu com a semana de crente, rapaz, lá em Brasilinha, viu? Lá em Brasilinha, o pastor Jefferson, hoje o pastor Jefferson José Martiniano, foi o meu discipulador no início, né? Só que ele me levou para Brasilinha depois de, já estava convertido depois dos 6 ou 8 meses, né? E eu já tinha dado baixa na aeronáutica, nós nos tínhamos encontrado, a minha conversão se deu quando eu estava na aeronáutica e ele no exército. E depois ele me levou para a igreja, era uma sexta-feira, quase que eu ia direto naquela sexta-feira para Brasilinha, mas só desci do ônibus, assim, deu uma doida, ele seguiu viagem para Brasilinha e eu fiquei em Planaltina, depois de 6 meses. Isso é no mês de agosto, mais ou menos, né? Mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, veio aqui veio um congresso da UMATF, né? Lá na L2, esse dia eu fui batizado com o Espírito Santo, aí já encontrei com o pastor Jefferson, já estava com 6 meses, 7 meses, eu já não estava nem mais em Planaltina, eu estava congregando com o pastor Valgenor na quadra 6 em Sobradinho. Aí um dia encontrei com ele e tal, e nos abraçamos, ele ficou meio preocupado se eu estava ainda, né, crente, e quando eu olhei, a alegria foi grande, levantei a mão assim, paz do Senhor, meu irmão, e nos abraçamos, aquele dia foi uma festa, e dali peguei o telefone, e logo eu já comuniquei, naquela época, com a sua noiva, né, a irmã Suleide, que trabalhava em Brasilinha. Naquela época era complicado também a questão do telefone. Você tinha que dar o telefone do pastor Gesiel para falar com o filho dele e do filho dele pegar o telefone para tentar falar com esse moço aqui. Era, né? Dá o telefone, isso aqui não é meu não, isso aqui é do vizinho lá. Isso aqui é o telefone do vizinho. Era mais ou menos. Não, isso aqui é o seguinte, isso aqui é o telefone do meu filho, tal, que trabalha na casa lá, liga para lá que ele vai dar o recado. Era desse jeito, né? Eu vivi essa época. Oh, glória a Deus! Né? Oh, aleluia! Daqui 100 anos, ó. Maravilha. Então, queridos, quando eu cheguei em Brasilinha, a primeira coisa de aculturação que eu fiz foi logo colocar um paletó. Um paletó grandão, né? Bem, assim, uma gravata bem daquela tal, mas e fiquei bom, né? Porque obreiro tinha que usar a gravata, né? Obreiro nem tinha, aqui desse jeito aqui a gente estava excluído já, né? Era considerado como crente, Não, senhor, e a gente brincava muito, porque o crente madureiro, né? Brincava muito, colocava aqui começou com isso, né? O botãozão aqui, e você se identificava. Inclusive lá em Planaltina tinha, o pastor Manuel lembra muito dele, era na nossa época lá, era membro da igreja, José Ferreira, a gente chamava ele de Zé, o pessoal na rua, ele era um carroceiro, e ele chamava ele de Zé Crente. Irmão Zé Ferreira, ele só andava aqui assim e aqui. Uma camisa branca, às vezes tal, para lá e para cá, andando, cuidando de vaca. Era um irmão muito dinâmico, ele arrumava ferro velho, logo ele começou a ter, arrumou um lugar, tipo uma chácara meia na cidade, trocou a casa, começou a criar vaca dentro da casa lá em Bugi, perto do lado depois arrumou uma chácara lá no meio, e um irmão muito dinâmico e tal, mas uma das coisas que o irmão Zé Ferreira, que eu me lembro dele, né? Você conheceu ele? Então, aí com a mãozona aqui assim, queridos, com a gola tal. Ele que abriu que ia trabalhar na Lagoa, famosa ali. Foi, né? Então, meus amados, essa questão que eu estou falando para vocês aqui, o que o povo vai entender. Eu estou falando um pouquinho. Então existem costumes que o missionário precisa entender bem essa questão. Não é de um dia para o outro, e não adianta você querer abrasileirar. E é o que mais acontece lá no nosso, lá em
vai ser colônias brasileiras. Como existe, por exemplo, o pessoal que vem de fora e vem para o Brasil, o que eles a colônia de italianos, o que eles vão fazer? Os costumes deles. Sim ou não? Eles não vão querer impor um costume deles para os outros, para o cara lá do Nordeste. Mas ele vai ter, lá no sul do país, você vê colônias, né? Principalmente colônias alemãs, italianas, né? Então, com aqueles aspectos deles mesmo. As casas, tipo europeu, você vai para o sul do país, você vê totalmente coisas diferentes. Você tem muita coisa lá. Inclusive, questão de bebida, por exemplo, de coisas que para nós aqui, questão da cerveja, né, é inadmissível para nós. E, claro, pela nossa costume, nós não temos esse costume, graças a Deus por isso, né, de sentar numa mesa e mandar vir aqui uma cerveja. Mas, lá para aqueles lados lá da Europa, tem alguns lugares, e é a coisa comum. Inclusive, até o aspecto também é diferente. Não é essas portas de botequim. Não. E normalmente, principalmente no fim de semana, aquelas grandaias, os pagodeiros, e vai, desce um ou desce outro, não é um lugar ambiente para o crente. Né? Só que lá, até o lugar favorece, é mais social. E é muito comum, inclusive, a cerveja lá na Alemanha, o pessoal gosta disso, né? Tem essa cultura intrínseca. Né? Eu não sei se foi onde é que eu fui. Eu vi um filme agora, O Fazendeiro de Deus. Eu sou muito observador, né? Vocês notam lá que parece que é o pastor, o rapaz que está se convertendo, ou que já tinha aceitado Jesus, ele vai para um lugar lá, que normalmente podia ser um café, que é muito comum os cafés lá na Europa são diferentes. Né? As pessoas têm o hábito, depois do almoço, vamos lá para o café. E se reúne lá meia hora, uma hora e tal, desce lá para tomar um cafezinho, aquele café expresso. Por isso que eu vejo tanta gente, quando vem para cá para o Brasil, fica doido, fica maluco. Lá porque em toda a esquina, então, é cultura. E outra coisa também, com respeito à comida. Para nós aqui, eu cheguei lá um dia, vamos ali comer um pastel. Vamos ali comer os pastéis, né? Vamos lá, vamos ali na pastelaria. Aí, pastelaria, o que você pensa? O que a senhora pensa? Pastelaria? Hã? Pastel. Pois é, minha irmã. Mas não é pastel. É doce. É uma confeitaria. Não tem esse tipo de pastel com carne, com queijo e tal. E aí o missionário fica, né, olhando, oh meu Deus, aquele pastelzinho da rodoviária, você vai lembrar. Aquele cheiro